eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar a aula 5 da série Frutas com portinhas e janelinhas, tipo paisagem. E eu escolhi um texto aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nós temos o risco, a pera. Eu vou fazer primeiro o fundo, usando pincel 14 e uma pinceladinha de azul celeste, uma pinceladinha de água. Tira o excesso, que não pode colocar um monte de tinta. Começa aqui, ó, no cantinho, sempre. Aí vai lidando com o pincel, fazendo sumir de forma bem homogênea. Olha, eu não tô preenchendo, mas também não ficou muito pouca tinta, não. Vou pôr mais um pouquinho aqui, porque tem que terminar aqui e começar aqui na mesma altura de tom. Não pode ficar muito clarinho num lado, muito escurão no outro. Mais um pouquinho e agora eu vou fazer o outro lado a mesma coisa. Prontinho, já tenho um céu. Agora, nem vou lavar meu pincel. Vou pegar uma pincelada de verde maçã. Já vou pegar duas. Uma pinceladinha de água. Faço a mesma coisa. E agora eu vou colocar aqui, ó, no gramado. Da mesma forma, eu não vou passar em cima das flores, mas eu posso passar aqui, ó, em cima da graminha. E na hora de terminar aqui, não deixe quadrado. Vai fazendo assim, ó, deixando pontas. Preenche todo o gramado. Cuidado para não deixar reto, tá? Deixa assim de pontas. Agora eu vou fazer o lado de cá. Meu pincel ainda tá sujinho de verde. E eu já vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Posso até colocar aqui em cima. E eu venho aqui, ó, em cima do azul. E eu vou fazer aqui no cantinho um mato que tá lá atrás, que a gente não consegue discernir muito bem. Só trabalhando com o pincel assim, redondinho. Mais ou menos da mesma altura dos dois lados. Não precisa sumir com a tinta, pode deixar bem irregular aqui, ó, a área de cima. Pronto, agora eu já vou pegar um pouquinho mais do verde pinheiro, um pouquinho de água. Não é para deixar líquido, mas pode deixar ele assim mais fácil de trabalhar. E vou fazer as graminhas. Sem invadir muito a área das flores, mas assim, ó, já deixando essa base preparada. Aqui eu posso sujar faz uma sujeirinha de pincel. Aqui, ó, tá vendo o risquinho? Então, eu fico mais ou menos dentro desse risco. Só que não faço linhas. Aqui também eu tenho. Aqui, ó, na base das flores. Bem onde tem aquele zigue-zague. Puxar um pouquinho aqui perto do caminho. Você viu que você pode ir brincando com a tinta. Você pode fazer o teu jardim. Aqui vai uma série de acabamentos depois. E mais um último matinho aqui, uma última moitinha. Lavei bem o meu pincel. E agora eu já vou pegar o salmão bebê. Aqui, ó. Com um pouquinho de água. Pra gente preencher aqui esse caminho.
Pode preencher com pincel grande mesmo, sem medo de borrar ali do lado, porque aqui a gente ainda vai fazer acabamento. E quando chegar aqui embaixo, vem limpando o teu pincel na horizontal. Ó, pincel limpo, eu venho trazendo, já não tem mais tinta. Agora eu vou trocar, vou pegar um pincel número 6 e o sépia. Só com um pouquinho de tinta no pincel, eu vou começar por ali. Ó, bem embaixo da escada vai ficar escurinho. Então, ali você pode até deixar um pouquinho mais, mas por aqui é muito pouquinha tinta. Você viu que eu ainda tenho ali, ó. Com essa pincelada vai dar pra fazer tudo. Deixar mais escurinho ali. Posso sujar um pouquinho dentro, aqui, ó, do caminho. Pontinhas. Aqui na base, posso fazer assim um pouquinho mais escuro. E aqui, nem vou levar muito, porque eu já tenho verde pinheiro aqui que faz o acabamento. Então, assim, nós já temos também a estrada. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho mais escurinho. Pronto, a estrada. Agora, nós vamos fazer lá em cima aquela folha da pera. Então, continuo com o mesmo pincel. Eu vou usar sépia e verde pinheiro juntos para fazer aqui uma sombra. Agora, eu vou puxar um pouquinho, sempre pegando junto, tá? Puxei um pouquinho do sépia com verde pinheiro e vou fazer uma sombra aqui, ó. Atrás da dobrinha. E o mais de verde aqui. Um pouquinho mais de verde aqui. Um pouquinho mais de verde aqui. Verde com sépia. Você viu que eu preservei as áreas de luz, que agora eu passo a preencher com o verde maçã. Tem que ser bem rapidinho, porque não pode secar, porque senão o efeito vai ser outro. Olha, pode passar o pincel em cima assim, ó, da tinta sem medo. E, inclusive, eu vejo sépia, eu vejo verde pinheiro e eu vejo o verde maçã. Não tem problema ficar assim meio manchado. Só não pode ficar a cor dividida. Pronto. Essa parte aqui é a dobra. Ela vai ficar por cima. Então, eu vou começar aqui, ó, com o verde maçã, na área que tá encostando, na área que tá por cima. Na beiradinha, eu tô colocando verde maçã. Depois, um pouquinho do verde pinheiro, um pouquinho do sépia, e eu completo. Lavo o meu pincel e eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Olha só, o branco, ele vai bem pouquinho, e ele vai aqui em cima do verde maçã. Vou dar uma puxada, mais um pouquinho, eu vou colocar aqui, e vou entrando pra dentro desse escuro. Mais um pouquinho, eu vou colocar aqui, ó, nessa dobrinha, né? Nessa voltinha, e eu vou puxar pra dentro, deixando a ranhura. E agora, aqui na dobrinha, bem em cima do verde maçã, coloco um pouquinho e dou uma limpada no pincel bem de leve. Eu vou empurrar um pouquinho isso aqui pra lá, porque acho que ficou muito espaço aqui. Então, eu vou puxar o verde maçã. No teu risco vai certo, tá? Não se preocupe. Ó, eu vou colocar de novo o branco e vou puxar. Se você tem medo de usar o branco aqui, você pode usar o marfim, pode usar uma cor clarinha. Qualquer cor que você fizer vai ficar bom. E agora o pincel zero.
eu vou fazer esse acabamento com o sépia. Primeiro cabinho, aí o risquinho aqui, ó, do meio, aquele risquinho meio contorno, meio, ó, tá vendo? Aqui você tem que entrar, aqui nem precisa porque já tem o sépia. Agora aqui, ó, eu saio com ele, aqui se quiser fazer contorno tem que ficar bem discreto. Pontinha. Aqui também pode ficar meio tortinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, as ranhuras. Bem acentuadas. Você viu que essa folha ficou um pouco envelhecida, porque eu quero fazer a pera mais clara. E daí, achei que a folha envelhecida ia realçar um pouquinho mais. Gosto de fazer ainda aquele risquinho do lado do tom escuro, ou bem em cima também. Consertando o cantinho. E tá ótima a minha folha, gostei. E agora nós vamos fazer a pera. Vou usar o verde maçã nela aqui, ó, quase inteira. Só aqui embaixo que não vou fazer certinho, mas aqui já vou colocando até a borda. E tem que ser bem depressinha, porque não pode secar. Eu tô usando um pincel número 10 com bastante cerda, que ajuda a carregar essa tinta. Eu reforcei ali um pouquinho o risco, porque eu quero ver onde coloquei aquele fundinho de onde vai sair o cabinho. A pera, quando você enxerga essa parte aqui, de onde sai o cabinho, você não enxerga aquela parte de trás, de baixo dela. Então, esse daqui a gente só vê ali em cima. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, tem o amarelo ouro aqui. Eu vou dar uma pincelada bem aqui no meio, em cima da porta. 2 pinceladas. Mexi, mexi, mexi. A pera, ela tem um volume aqui nessa parte e outro volume aqui nessa parte. Na pera que eu olhei, né? Lavo meu pincel. Agora eu vou trabalhar com verde pinheiro, mas é bem pouquinho, em cima do verde maçã. Aqui na curvinha, vou ficar com verde maçã aqui, porque já vi que vou precisar pegar um pouquinho junto. Não quero que o verde pinheiro fique muito forte. Ó, eu tenho amarelo e amarelo, então aqui no meio, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui dos dois lados. Aí vai fazer um pescocinho aqui. Ó, quando eu esfrego o pincel arredondado, aqui eu tenho que pôr o verde pinheiro com o verde maçã. Coloquei junto. Tenho muita tinta no pincel, eu já vou aproveitar e fazer aqui, ó, o fundinho. Acabamento, agora eu venho lidando com essa tinta. Esse lado direito eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Ó, já encontrou ali para fazer o pescocinho. Meu pincel já tá praticamente limpo, quase sem verde pinheiro. Então eu vou esfregar aqui. Vou chegar ali em cima. Acho que um pouquinho de pinheiro, um pouquinho de maçã, só para fazer o contorno. Pincel quase limpo, eu venho entrando, olha só como já ficou aqui, ó, a passagem da cor. Agora a gente vai trabalhar a parte de baixo. Um pouquinho de um pouquinho do outro. Eu vou colocar aqui, ó, nos cantinhos. De novo, sempre pegando um pouquinho de um pouquinho do outro. Não é para ficar... A pera, embora
aparenta ser uma fruta lisa, mas ela não é. Ela é toda amassadinha, assim, tem como é que eu vou dizer? Não é uma fruta bem lisinha. Tô deixando uma sombra aqui, ó, na parte de trás desse risquinho. Ela tem uma texturinha, a casca não é bem lisinha. Mais um pouquinho. Agora venho do lado de cá. Esse lado aqui eu quero mais escuro, mas não tanto. Então, esse pouquinho de tinta eu não vou levar inteiro. Eu venho equilibrando. Pronto. Pronto essa parte. Segunda parte, agora a gente ilumina. E eu vou usar o branco mesmo. Aqui em cima do amarelo e aqui em cima do amarelo, ó. Uma pincelada, eu fiz os dois. E agora eu venho dando batidinhas, crescendo esse branco. Aqui também. Eu venho sumindo com a tinta. Isso demora um pouquinho. A gente vai lidando. Aqui também. E assim, ó, você vai trabalhando redondinho. Vou usar um pouquinho mais do verde pinheiro aqui. E agora eu não vou misturar. Eu vou colocando a tinta e fazendo texturinha. Isso. Se ficou muito verde, que nem o meu ficou, eu vou voltar com um pouquinho do verde maçã. Ó, fazendo texturinha. Eu vou usar um pouquinho do sépia aqui. Bem pouquinho. E eu vou colocar aqui atrás, assim, ó, do cabinho e aqui. Uma texturinha também. Nem coloquei no contorno. Só para fazer um charme ali. Posso fazer isso aqui embaixo também. Prontinho. Pego um pincel número 2. Eu vou disfarçar aqui, ó, esse fundinho. E já vou colocar o cabinho que vai sair daqui de dentro. Aqui a gente dá uma apertadinha de pincel para ficar um gordinho. E agora eu vou usar um pouquinho do salmão bebê. Aqui, primeiro aqui, ó, eu faço o corte. Segundo, eu coloco um pouquinho de tinta ali na parte de cima. Eu deposito a tinta. Depois eu vou dando pinceladinhas assim, deixando manchadinho e arranhadinho. Olha aí que lindo. Agora com o pincel número 6, eu vou colocar salmão bebê aqui na portinha. Menos essa parte que eu vou colocar o sépia. Terminei de colocar, o pincel tá bem limpo, eu nem vou lavar e já vou fazer aqui, ó, a parte do sépia. Com esse mesmo pincel, eu vou continuar aqui e vou fazer o contorno. E só com um pouquinho de tinta, eu vou fazer umas linhazinhas para imitar a madeira. Se quiser, pode fazer com pincel 0, tá? Não tem problema, não. Limpar meu pincel aqui. Porque eu já vou colocar um pouquinho de luz aqui nessa parte com o salmão bebê, bem no centro. E agora já vamos para a escadinha. Aqui, essa linha e essa linha. Coloco uma pincelada de salmão bebê e puxo, viu que eu preenchi mais da metade. Depois aqui, ó, esse pedacinho aqui também, coloco e puxo. Lavo meu pincel, pego o sépia e coloco aqui, ó, do ladinho. Já tem um verdinho aqui, então eu só faço isso, ó, só puxando. Aqui eu tenho florzinha, mas eu vou fazer um pedacinho, depois a florzinha vai por cima.
Eu coloco nessa linha aqui agora o sépia e eu faço aqui o contorno embaixo da porta e venho puxando de leve o sépia para cima do salmão bebê. Daí pego mais um pouquinho de tinta e faço essa linha aqui. Esse cantinho também vai ficar escuro. E eu venho puxando, separando essa parte desta. Lavo o pincel, o meu ficou bem escuro, então eu vou voltar com um pouquinho do salmão bebê. Ó, já deu uma boa clareada. E aqui também. Uma ajeitadinha no que ficou torto. E pronto. Não vamos esquecer da maçaneta que ficou aqui. E agora eu vou preencher de branco o vidro da janela. E dessa vez, usando um pincel número 2, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na porta, vou fazer aqui na janela com o sépia. Preencho esse lado aqui, coloco uma luz bem no meio e faço o contorno. Eu vou usar o pincel 0 para fazer aqui a madeira que segura o vidro. E para esse branco ficar parecendo vidro realmente, vou colocar 2 risquinhos em cada um dos quadrantes da janela. Os risquinhos assim na diagonal. Pronto. Eu vou preencher a chaminé com o salmão bebê, mas assim, ó, não precisa chegar até a borda. Vai preenchendo, mas o meio tem que preencher bem certinho. Agora eu vou pegar o sépia, nem lavei meu pincel, só um pouquinho. E vou colocar aqui, ó, no lado de baixo. Agora eu vou puxar ele para cima, só mesmo fazendo o arranhadinho do pincel. Do lado de cima, eu só coloco a tinta e tiro aquela sensação de contorno, só dando uma esfumadinha assim, mas de leve. Aqui embaixo eu deixo bem escurinho. E aqui eu faço a volta, colocando um pouquinho de sépia. Ó. Vamos fazer assim, essa parte aqui de baixo, vamos fazer inteiro, ó. Porque aqui tem aquela dobrinha. Eu não sei se eu ensinei em todos, mas eu sei que no anterior eu fiz. Então, vou fazer aqui também. Eu vou fazer com 0. Ó, aqui tem aquelas abinhas. Deixar um pouquinho maior. E agora é assim. Essa parte aqui tá por cima. Ó, já apareceu. Aqui clarinho e aqui clarinho. Se quiser ajeitar, prontinho. Se você fizer e ficar muito escuro, você pode voltar com um pouquinho do salmão bebê, fazendo uma batidinha que já vai dar uma iluminada. Agora nós vamos fazer as flores. Com o pincel número 6, com magenta e o azul celeste, você vai fazer as florzinhas assim. Carrega o pincel, preenche um pedaço, carrega o pincel com a outra cor, preenche mais um pedaço e vai deixando assim essas manchas. Onde as duas cores se encontrarem, vai ficar bonito, não tem problema, vai ficar legal. Aqui, ó, vou fazer também o azul, o magenta. Não precisa deixar relevo, tá? Pode preencher assim mais liso.
E agora com esse mesmo pincel e o branco, eu vou fazer as florzinhas, que não são tão pequenas e não são assim para ficar aparecendo 1, 2, 3, 4. Você vai colocar a pincelada, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai apertar teu pincel no espaço restante. Vou pôr mais uma flor aqui. Aqui, ó, mais uma apertada de pincel. Onde tem, aqui eu vou colocar mais uma que ficou meio por cima. Viu como vai ficando tudo bagunçado? Não é para enxergar a florzinha certinho. São manchas. Aí, com a pontinha do pincel, você pode até deixando assim, ó, uns batidinhos com o branco. Aqui, ó, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, só batida de pincel. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, vou pôr uma inteira. 1, 2, 3, 4, 5. Batida de pincel. Batida de pincel. Agora, essas florzinhas, nessas não vou esquecer. Eu já vou colocar o amarelo ouro aqui, ó. Miolinho, miolinho, miolinho. Mesmo que uma fique por cima da outra, você pode enxergar uma florzinha que tá escondida lá atrás. Então, você vai e põe um miolinho. Outro detalhe, agora com o verde pinheiro. Eu vou pegar um pincel número 2, que tá seco, tá? Tá bem aparadinho. Vou pegar a tinta só de um lado. Eu vou colocar essa tinta assim pra cima e venho fazendo isso aqui, ó. Eu te aconselho a esperar secar a florzinha, tá? Então, vou fazer com cuidado. Olha só, já fiz todos os matinhos e agora eu vou colocar alguma luz com o verde maçã. Não é para refazer todos os galinhos, mas você vai colocando assim, ó, alguns. Como a base tá bem escura com verde pinheiro, então esse verde maçã, ele vai brilhar, ele vai aparecer. Embora ele seja um pouco transparente, o verde maçã ele não tem uma cobertura muito boa, mas até por isso fica bem legal colocar ele por cima dos verdinhos. Ó, um pouquinho já tá bom. Vou fazer em todo o meu, daí eu mostro pra você como ficou. Olha a diferença, acho que dá pra ver onde tem o brilho e onde não tem. Olha aqui, agora eu vou colocar, ó. Ele dá um pouquinho mais de profundidade. Não tô fazendo galinhos, tá? É uma manchinha mesmo, vai fazendo. Um fica bem grosso, um fica mais fininho, mais bonitinho. A ideia não é sofrer fazendo isso aqui. A ideia é fazer para melhorar. Olha só como ficou. Já terminei de colocar o verde maçã em todas essas áreas. E agora eu vou colocar assim, ó, uma pinceladinha com o pincel número 6 de branco. E eu vou colocar aqui para simular fumaça. Você viu que eu usei toda a pinceladinha? Vou pegar mais um pouquinho. Tô saindo para fora do azul. Mas não se preocupe, esse branco vai aparecer. E agora outra coisa, eu vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha. Eu vou fazer assim com o pincel, deitado, não é de pé, deitado. Agora com essa tinta aqui, eu vou colocar assim, ó, aqui na área de luz, que a gente já colocou um pouquinho de branco, mas ele sumiu. Lembra que eu falei? Provavelmente no final a gente vai colocar um pouquinho mais. Ó, pega sempre assim. Coloca no centro daquela área que a gente deixou mais amarelo. Ele já tá mais clarinho, mas pode ficar um pouquinho mais. E sempre redondinho. Ó, aqui o meu já tá suficiente. A área de luz.
prontinha a nossa pera. Espero que tenham gostado também desse. Essa é uma série de frutas com portinha e janelinha. E para você que me apoia, muito obrigado. Você gostando e pintando, tira foto e manda para mim. E se você estiver junto com a foto, eu ainda te mando um beijinho especial no final de algum vídeo. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E até o próximo vídeo.